Olá, pessoal! Está começando o nosso podcast Momento Bem Viver. Eu sou Mércia Dantas e mais uma vez estou aqui nessa jornada de cuidar da sua saúde, o seu bem mais precioso. Esse é o último episódio sobre desafios da doença de Alzheimer, uma doença cada vez mais prevalente, mais presente na rotina da população mundial e que pode estar do seu lado. E hoje nós vamos bater um papo com a advogada e estudante de medicina Mariana César. Ela que é filha da dona Liana Targino e conviveu por 13 anos, gente, com a doença. Não foi fácil, viu? Podcast Momento Bem Viver tem o apoio da BK Produções, AG Studio, Base Group, CIMED PB, Mari Dantas, estrategista de imagem, Dona Legal, Associação de Empregadores Domésticos e Instituto Augusto de Almeida. Mariana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao podcast Momento Bem Viver. Queria que você começasse a falar como iniciou essa jornada de superação. Bom, boa tarde, Mércia. Obrigada pelo convite. Começou no ano 2005. Mamãe começou a ter alguns leves esquecimentos, de óculos, de chave, de onde perdia e a gente procurava. E no ano de 2006, meu pai faleceu. E aí foi quando deu uma evolução nesses esquecimentos. E aí ela já começava a repetir em uma conversa normal, já 3 vezes a mesma coisa. Foi quando a gente procurou neurologistas, e aqui a gente foi em Recife também, chegamos aí a São Paulo, e ela começou o tratamento, E muitos fatos, muitos sintomas, apareciam cada vez mais. A cada infecção urinária que ela tinha, evoluía o quadro dela, E chegou um momento que ela esquecia que tinha aguado as plantas, então ela chegava a aguar as plantas 5, 10 vezes ao dia, Ela esquecia que tinha se alimentado, então a gente tinha que dizer que ela já comeu, Mas existia aquela atenção e proteção em ludibriar ela, para que ela não ficasse chateada, porque você não está querendo me deixar comer, Então, tinha todo esse apoio, que é importante também no paciente com Alzheimer. Isso foi com qual idade, Mariana? Ela começou com 69 anos, e veio a falecer com 82. Então, Mariana, o que foi mais impactante nesse tempo? Cada evolução do Alzheimer é um impacto para quem cuida, Então, como eu relatei, o maior impacto que eu tive foi quando ela não me reconheceu, que ela olhava para mim e dizia: onde está minha filha? E não me reconhecia. Mas, no início do Alzheimer dela, um dos fatos também impactantes que aconteceu comigo foi ela ligar para minha tia e dizer que eu estava pegando o dinheiro dela. Isso também foi muito impactante. E a família não se prepara para isso, não, Mariana? E outro fato também importante, a partir do momento em que ela começou a usar fralda, isso também é impactante, Então ela não aceitava usar fralda, então a gente teve que usar aquelas que veste, que foi uma aceitação dela, Então cada evolução... Ela tinha alguns episódios de consciência e meio que não queria aceitar a doença, Muito, ela não aceitava. Ela sempre foi uma pessoa muito ativa? Muito ativa. Teve quantos filhos, Mariana? 2 filhos. Eu e meu irmão. E ela tinha 2 jornadas? Ou era só jornada em casa mesmo? Cuidar da família? Ela era psicóloga, tinha consultório, trabalhava na Universidade Federal da Paraíba. E nessa época que meu pai faleceu foi quando ela ficou mais em casa. Talvez isso tenha ajudado a acelerar o processo dela. E como foi a mudança de rotina dentro de casa? Vocês passaram a ter quantas pessoas em casa para dar todo esse suporte? A gente
começou comigo e uma funcionária, mas eu senti a necessidade de ter outra pessoa, porque quem cuida também precisa ser cuidado, né? Eu também precisava ter o meu momento de lazer e dar continuidade também à minha vida. Você, né? Tinha uma família também para cuidar. Eu também tinha marido e uma filha para cuidar, então foi aí que eu senti a necessidade de ter um suporte maior. Mas eu cheguei a ter 8 pessoas na minha casa, no total, com ela, né? Gerando para uma melhor qualidade de vida dela. Porque a cada medida que vai se agravando a evolução da doença, a gente vai tendo a necessidade de mais apoio. Então chega um momento em que ela não pode estar em nenhum momento sozinha. Então você tem que ter uma pessoa diária. E às vezes uma só pessoa não resolve. Porque eu estava em casa em um episódio que aconteceu e ela teve uma convulsão. Então uma pessoa sozinha não consegue ajudar. Né? E a família montou home care também, sim, e passou a ter sonda, se alimentar por sonda. A gastrostomia, né? A sonda GTT, ela teve que usar, porque a partir do momento que vai tendo essa evolução, ela deixou de conseguir deglutir, né? Foi ficando, não conseguia mais caminhar direito. Então aí a gente teve que ter uma rede maior de apoio, né? Para ajudar ela, para ela ter uma melhor qualidade de vida. Você me falava de um episódio que ela é natural de Araruna, né? E aí, isso, assim, teve os episódios trágicos, mas também engraçados. Conte aí aquele episódio, você me contou quando eu estava articulando aqui a pauta. Isso, ela morou uns 5 anos em Paris, com meu pai, e ela tinha um sonho muito grande em voltar a Paris e me levar para me mostrar Paris. E em 2012 eu disse, eu vou levar ela, mesmo ela com esse início de Alzheimer. E nós fomos, e quando chegamos lá, ela olhou e para mim fez, como a Araruna está linda, está tão diferente, mas está muito mais bonita. Eu disse, mamãe, a Araruna está belíssima. Você concordou, né? Concordamos. Não adianta, a gente sempre tem que concordar e ir tentando ludibriar o paciente com Alzheimer. Não adianta ir de frente com ele. Mariana, qual é o segredo para ter tanta resiliência e ter força para enfrentar a doença? Afinal de contas, você até mesmo disse que teve que dar conversar com o esposo, né? Conta aí aquela história do esposo também, que para mim ficou muito marcante na pré-pauta. O primeiro amor que a gente sente pelo paciente com Alzheimer, né? No caso da minha mãe, a gente tem que ter um amor muito grande para cuidar, né? E o segundo passo, a gente tem que orar bastante. A oração, ela nos fortifica, né? E fortificava tanto a mim como a minha mãe também. E fora isso, eu acho que a rede de apoio é um fator muito importante para isso. E o suporte psicológico também é muito importante a gente ter esse apoio, esse suporte psicológico, tanto o cuidador como também o paciente do Alzheimer no início, enquanto ele consegue ainda, é muito importante. Mas eu tinha um apoio do meu esposo muito grande, né? Então eu dizia muito a ele, eu disse, deixe eu cuidar da minha mãe, porque eu sei que ela não vai ter mais 3, 4 anos para frente. Ela só vai ter 3, 4 anos para frente. Ela não vai ter a vida toda. E a gente está construindo nossa vida, a gente vai ter toda uma vida juntos. Quantos anos nessa época de casados? A gente tinha uns 8 anos já de casado. E ele dizia, tá bom, e sempre me acolhia e fazia aquilo. Ele cuidava também muito dela. E no final das contas, o destino, né, agiu de uma forma diferente. 3 anos após o falecimento de minha mãe, meu esposo veio a óbito com um câncer de intestino. Então, eu não tive todo o tempo do mundo com ele, né? Talvez isso aí seja uma coisa que a gente deve aprender, o que a gente deve cuidar do outro, mas a gente também tem que conseguir equilibrar. Você se arrepende, né, de ter dito essa frase? Não, eu não me arrependo. Você faria tudo de novo? Eu faria tudo novamente. Agora, nessa questão, hoje, se fosse hoje, eu iria equilibrar um pouco mais porque eu tinha um apoio, eu tinha uma rede de apoio muito boa. Né? Entendi. Então, Mariana, qual a lição que você deixa? Eu acho assim que
a gente tem que olhar o paciente com Alzheimer, como eu sempre disse, como você gostaria de ser tratado como se fosse você com Alzheimer. Então a gente tem que tratar ele da melhor forma possível, né? E viver um dia de cada vez. Acho que a gente tem que saber viver o dia de cada vez com carinho, com resiliência e com empatia. E a gente, como cuidador, a gente também tem que se cuidar. Acima de tudo, se cuidar, porque a gente tem que estar bem para poder cuidar do paciente. Agradeço mais uma vez a sua participação. Pessoal, nosso episódio fica por aqui e eu espero que tenha contribuído. Afinal, a saúde deve vir em primeiro lugar e ela é o seu bem mais precioso. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, interagir conosco no chat, deixar o seu like e seguir o nosso Instagram, que também é voltado para saúde e bem-estar, é o @messia.dantas, Dantas com 2 S's. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.